Galera, o Palmeiras ontem venceu o Cerro por 1-0, tá 100% da Libertadores. Richard Rios fez um gol, ele que pediu desculpas à torcida ali depois da comemoração polêmica no gol da vitória de ontem. Vamos acompanhar aqui o que o pessoal do Jogo Aberto falou, separei um trecho aqui do debate. Inclusive aqui já deixar os créditos ao Jogo Aberto, Grupo Bandeirantes, link na descrição. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva no canal, tem vídeos aqui diariamente. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Esposa, quem falou sobre esposa não fui eu, Renata Fã, e sim Abel Ferreira. Eita. Os torcedores têm dificuldade, eu também tenho. Ontem estava em casa, a minha mulher estava na cama, peguei no caderno, comecei a fazer equipa, ela começou a olhar para mim, eu disse, não queres dar aí uma ajuda que eu tenho que pensar. Ela, não, jogas com os mesmos, disse, não pode ser assim, então para jogar com os mesmos sempre que não pode ser. Mas está a ser um desafio novo para mim também, e para os nossos jogadores. Por um lado, eu sei que eu arrisco quando eu troco, mas por outro também digo aos jogadores que confio neles, como ainda foi hoje o Alá, preparem-se para jogar. É isso, as mulheres no futebol também convivem com o futebol, querendo ou não é? São obrigadas e muitas vezes elas amam também o assunto. Você tava olhando a escalação na cama, no caderninho. Tava revisando, Chico. Profissional, velho. Olha, esse aí trabalha, hein? Rapaz. Pô, naquela hora... Pô, minha mulher reclama que eu durmo quando deito na cama. O cara fica escrevendo, pô. Pô, alivia aí, ué. Cicinho, você tá impossível, hein, bebê? Sim, hoje não sei o que aconteceu com você, hein? É nervosismo que você deixou nervoso de São Paulo. E é isso, não é? Talvez até porque ele tá insistindo na escalação, tá quebrando a cabeça pra descobrir o time ideal, tá levando o trabalho pra dentro de casa, que tá funcionando na Libertadores, Chico, porque 2 jogos, 2 vitórias. Não é a melhor performance, não é o Palmeiras ainda que todos esperam, mas 100% na competição mais importante do ano. Então eu acho Depois do Super Mundial. Eu acho que essa revisada ali na cama, né, ontem à noite, ajudou porque ele colocou o Felipe Anderson, onde ele jogava na Lazio. Revirada? Onde ele costumava atuar e atuou muito bem. Dá pra dizer até que o Felipe Anderson fez a estreia dele. Porque assim, quando ele joga no lado direito, é muito Você já difícil. revisou alguma coisa na cama? A gente sempre revisa muitas coisas. Enfim, Isso aí fica levinho, né? Não, tem que revisar, né? Revisa, né, se deixou já o celular pronto com o despertador. É sempre. Tudo. A gente revisa as coisas. Mas o Estevão jogando pelo lado direito, era muito difícil o Felipe Anderson ter uma chance ali. Só que aí o Abel Ferreira, que pensa em todas as possibilidades do jogo, né? Ele perde o Veiga muito cedo, coloca o Felipe Anderson, mas aí o Estevão, claro que ele caiu pela direita, porque é a característica dele, fez algumas jogadas por ali, mas um pouquinho mais por dentro, o Felipe Anderson pelo lado direito, e aí ele deu assistência, ele deu passes importantes, ele estava confiante. É onde ele se sente à vontade. E o Estevão vai embora daqui 2, 3 meses, então o Felipe Anderson daqui a pouco naturalmente vai ocupar esse espaço. Mas não foi só isso, né? Foram 19 finalizações. Por mais que é que a régua do Palmeiras ela é muito alta. Então a gente sempre espera um espetáculo maior, um placar mais dilatado. Mas eu acho que, assim, a grande dificuldade que a gente estava percebendo era do Abel encontrar um time, encontrar soluções em algum momento. E isso me parece que aconteceu ontem. Não foi um jogo brilhante, mas Libertadores, Renata, você tem que ganhar. Tá chegando o Paulinho, tá voltando o Maurício. Eu acho que a tendência é as coisas entrarem nos trilhos. Marco, quando você fez a previsão de 1-0 placar final e acertou, era esse tipo de jogo que você imaginava? Sim, Renata, porque eu sempre falo que Libertadores é outro contexto. É um jogo emocional, um jogo mental. Os adversários vêm para prender a partida, não deixar o mandante dominar o jogo, catimbar o jogo, atrapalhar a arbitragem. E a Libertadores é um jogo mental. Nem sempre você, tendo um grande time, você se impõe perante seu adversário. Haja vista aí os jogos que vimos da Sul-Americana, Cruzeiro, o próprio Flamengo. Então, é preciso fazer o primeiro gol, é preciso andar rápido para você poder ter a segunda oportunidade de gol e não ficar dependendo de 1-0. O último lance do jogo foi uma bola longa que acho que o goleiro jogou para dentro da área e acabou a partida. Você toma um gol ali numa bola parada, não adianta ter feito um grande jogo, você empatou. Então, Libertadores é o espírito de Libertadores. Não basta jogar bem só, não basta ser melhor, tem que se impor e mentalmente ser forte. Já que o assunto era esse, revisando a partida, Scarpe, Aí, ó. qual foi a nota que você daria para o Palmeiras, que você acha que é merecedora para esse jogo, e o que mais chamou a sua atenção na partida? Não, um pouquinho mais, né, Jorge Jesus? Dá uma segurada aí.
Mas, não, 5 não dá. Uma vitória em Libertadores, pra mim, sempre vai ser acima dos 5, né? Quando o São Paulo ganhou do Tajeres fora, eu falei que, talvez sente falta um pouco mais de coragem de São Paulo. Pintou o campeão. Quem? Palmeiras? Você falou. Não, aqui falei pintou o campeão, cara. Seu time nem tá na Libertadores. Não, mas isso... Só que o Palmeiras, do meu ponto de vista, daria nota 7. Fez um jogo ontem pra mim, apesar de 1-0, o torcedor do Palmeiras muitas vezes, o Chico foi perfeito, a régua tá tão lá em cima que espera, nossa, tem que golear, todo jogo tem que golear. Não, cara, pegou um time paraguaio que veio aqui pra dificultar realmente a vida, time fraco, né? O time do Cero também, nossa senhora. Mas um time abaixo que veio aqui pra dificultar, que o goleiro começou a fazer cera com 15 minutos, demorando pra repor a bola. Então o Palmeiras sabia que esse ia ser o jogo. O que mais me chamou a atenção, por incrível que pareça, foi justamente essa situação do Rios. Que aconteceu, claro, só que eu achei muito legal o Rios depois, porque... Nem era cotado necessariamente para ser titular, o Edu Dracena até falou que colocaria o Rios como titular e acabou acontecendo, né? Exatamente. Ele é um Uma jogo... pergunta, você deu 7 pro Palmeiras contra o Cerro aqui, quanto você dá pro São Paulo, que nota você dá pro São Paulo lá com o Tajeres? Pra mim 7 também. Pra Igual, mim, 7. mesmo peso. Pra mim Argentino, não, fora mas de casa. em relação a desempenho, o São Paulo não jogou bem aquele jogo, o São Paulo deixou a desejar. Não é possível. Mas é passado daí, doutor. Enfim. Só que do Rios, porque... Tá tendo uma DR entre São Paulinos. Fica nervoso, não. Fica nervoso, não. Separa aí, Cicinho. Ô, doutor, tamo junto hoje, Qual é a velho. nota que você daria naquele jogo do São Paulo pro Tajeres? Só pra gente ter um outro... Gente, toda pressão não tem como dar menos de 10 pro São Paulo. Fora de casa, Libertadores, Argentina, rivalidade, estreia. Agora não tô entendendo. Não tô entendendo. Ô, doutor, tamo junto hoje ou não tamo, velho? Tamo junto. Mas na nota do Palmeiras, tá. Tem a mesma São coisa. Paulo, não estamos O que eu ia juntos, falando, Rê, o que mais me chamou a atenção no jogo foi essa situação do Rios, porque o Rios é um cara importantíssimo pro Palmeiras. A gente para ver em gols, é um cara importantíssimo. Não, ele as duas vitórias. Exatamente, ele fez os 2 gols importantes. Resolveu, né? Ele errou feio, tá? No que ele fez feio, porque o torcedor é o grande patrimônio e tudo. Só que o cara é muito fácil pro jogador hoje errar, a assessoria manda um textinho ali no Instagram, ele vai e posta o textinho, copia e cola o textinho no Instagram. O que ele fez? Ele foi pedir desculpas na hora, se arrependeu na hora quando saiu. No final do jogo foi lá, pediu desculpas, jogou a camisa pro torcedor. É isso, cara. O ser humano é falho. O ser humano é falho e é isso. Nossa, tamo junto. De verdade, muitas vezes, e me desculpem vocês que têm toda a experiência do mundo, mas eu olho alguns discursos no futebol e me soam falsos. Claro. Não me soam verdadeiros, forçados, inoportunos, nada a ver. Mas ontem eu achei que o Rios, ele se preocupou com isso, Sim. ele quis, e ele foi o cara do jogo pelo gol. Então, de verdade, eu falei aqui na primeira parte do programa que me soou genuíno. Foi perfeito, concordo Porque totalmente. foi rápido, né? Ele se arrependeu rápido, ele resolveu rápido. O Juvena foi muito bem, porque no dia seguinte é muito fácil, né? Você ouve as pessoas, você tem Mas ele tá com a assessoria. cabeça quente, no dia seguinte pode ser bom também. Ele mas- vira e falar. Não pode ser verdadeiro no dia seguinte também, mas eu falando, achei, né? eu Mas ouvi. ele Vamos agiu prestar atenção rápido. no que ele disse? Vamos analisar? Vamos. Richard Rios. Eu tô aqui diretamente falando com você, torcedor. Pedir mais uma vez desculpas. Eu acho que vocês sabem que eu não sou esse tipo de pessoas. Nunca fui de falar mal com ninguém, nunca fui de responder alguém. Eu acho que isso saiu mais um desabafo mesmo, que eu venho atravessando por um momento um pouco complicado na minha vida, mas nada vai ser desculpa para isso, mas sim assumir os erros que a gente comete. Eu acho que a gente está nesse mundo aqui para cometer erros e para acertar. Então venho falar aqui para você mais uma vez desculpa. Obrigado por aceitar os que estavam aqui, o pedido de desculpas. Como eu sempre saio dentro de campo para deixar a vida, hoje não foi a exceção. Então obrigado pelo carinho que vocês têm por mim, e não só por mim, sim por minha família. Então e estou aqui para assumir meu erro e agradecer a torcida do Palmeiras pelo apoio que me dão jogo a jogo, dia a dia, e nunca me abandonaram, isso é a verdade. Sempre estiveram me apoiando, sempre deram palavras de incentivo para mim. Então agradeço pelo carinho e falando com você, torcedor, obrigado e desculpa mais uma vez, e eu tenho certeza que isso aqui não vai acontecer mais, porque eu não sou esse tipo de jogador nem de pessoa. Obrigado pelo apoio. Everton Guimarães, convenceu? Você gostou do que ele disse? Atitude correta? Falou rápido? Qual é a sua avaliação sobre a postura do Richard Rios? Então, Renata, a postura do Richard Rios, eu acho que é a postura que tem que ser, que é adequada. É a postura adequada. A gente está aqui num
numa linha, Renata, muito perigosa. Nós aqui no ar, o Richard Rios dentro de campo. Porque, afinal de contas, ele, principalmente, como atleta, ele fica no limiar da explosão, né? Psicológica, né? O time, de repente, não se apresenta bem. Eu sou passador de pano aqui, né? Porque toda vez que eu falo que Libertadores, Sul-Americana, não interessa se jogar bem, né? Você precisa ganhar os jogos. Em Copas, principalmente, você precisa ganhar os jogos. Se você der um chute no gol do adversário e ganhar o jogo, dane-se, é o que interessa. Aliás, eu estou pensando assim até em brasileiro também. E aí começa a ter uma certa rispidez da torcida com o time fica impaciente. Isso mexe com o psicológico de atleta, inclusive experiente como ele. Então, assim, acho que duro e difícil é aquele profissional que erra, que não reconhece que está mal e que quando faz isso que o Richard Rios acabou de fazer ontem e que a gente acabou de mostrar aqui, que ele não tem a humildade para chegar e pedir desculpa. Não, ele foi lá pedir desculpa e está tudo certo. Ah, mas é sempre assim, erra radical e pede desculpa. Que bom, né? Pior é quem erra frequentemente, não admite o erro, portanto, não acha que tem que pedir. A postura do Richard Rios, para mim, é uma postura que tem que ter total apoio da torcida, que na verdade não é só com ele, não. É com o time. Um pouquinho mais de paciência, porque eu disse há alguns dias aqui, repito, eu acho que ninguém vai sobrar esse ano em competição nenhuma, Renata. As coisas estão muito parelhas. A gente viu o Flamengo ontem e o Cruzeiro aqui. Boa, Everton. Agora, a gente está aqui analisando, claro, porque ele fez o gol da partida, ele vinha de falhas que foram comprometedoras até no resultado do Campeonato Paulista. A torcida realmente pegava no pé. Ele faz o gol, faz o gesto do silêncio para o torcedor e depois ele vê que aquilo não era o correto. Tá todo mundo no mesmo barco. Ele joga pelo Palmeiras, né, Edu? A torcida do Palmeiras, ela quer resultados positivos. E como a régua realmente é alta, como não é só a questão da Libertadores, a questão do Palmeiras. Nos últimos anos, o Palmeiras foi referência. Então, quando joga abaixo disso, o torcedor não aceita. E o torcedor não aceita e o torcedor palmeirense exige bastante, né? Ele é muito exigente de tudo que acontece, né, dentro do clube, né? E o Richard, para mim, como eu falei e venho falando, para mim um dos melhores jogadores do elenco do Palmeiras, né? Eu acho que a maior virtude no ser humano, Renata, quando você reconhece o erro, e ele foi de uma hombridade, né? Reconheceu logo que aconteceu a situação. Então, acho que para mim apagou, acho que a torcida já se desculpou, né? Até porque vê nele um representante dentro do campo, porque ele luta, ele corre, ele dá passe, ele faz gol. Então, um atleta como esse a gente tem que valorizar. Então, parabéns pela atitude. E agora realmente é focar dentro de campo e fazer o que ele vem fazendo. Tá tranquilo. E o Palmeiras nessa batida 100% na Libertadores até agora. Quero saber de Vitor Roque, que ontem ficou no quase fez o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Ainda não foi dessa vez. O Abel falou que no VAR que ele tem lá seria gol legítimo. Vitor Roque, que é um jogador que você adora. Chama. Eu vou falar uma coisa aqui, ó lá. Fica tranquilo, vai tranquilo aqui, ó. Os caras da Aliança Lima, ó. Filma ali os caras rapidinho ali, ó. É do Aliança Lima. Aliança Lima, Peru! Viva Peru! Ei, Peru! É isso mesmo, é tudo nosso. Viu? Até o torcedor peruano chegando aqui, ó, começou a chover no Morumbi. Mas só pra falar um negócio do Vitor Roque aqui, você foi muito feliz. Pra mim o gol foi legal, viu? Eu custo acreditar nessas linhas aí, com todo o respeito que me merece. Pra mim o gol do Vitor Roque foi legal. Pode aparecer um outro ângulo e tal, mas é o ângulo que eles ofereceram pra gente, pra mim é a mesma linha. Esses engravatados da FIFA aí deveriam, sair do ar-condicionado e fazer uma nova regra, meio corpo, alguma coisa assim, porque você não consegue aferir. E eu vou dar uma sublinhada aqui pra poder falar, meu cabelo deve estar maravilhoso com esse vento, com a chuva aqui, não tem problema. Ai. Mas ó, o Yuri Alberto, quando chegou ao Corinthians, ele fez o mesmo ritual quase que o Vitor Roque. 7 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Ele foi chamado de atacante agente, 007. Lembram disso? O Vitor Roque é quase a mesma coisa. Mas na minha avaliação, pelo menos o Vitor Roque, ele sofre um pênalti contra o São Paulo. O Vitor Roque, ele sofre um pênalti contra o Corinthians, que o Rafael Veiga não converte. E o Vitor Roque, eu acho que o Abel ele tem que mudar um pouquinho também o padrão. Não adianta você colocar o Vitor Roque com 1,70 m e pouco e ficar jogando bola toda hora na área, entendeu? Então, meu ponto de vista, ele vai dar certo, é uma questão a médio e longo prazo, mas não sejamos definitistas aqui, que o Vitor Roque não vai virar. O Yuri Alberto demorou para vingar e vingou. O Vitor Roque está no mesmo caminho na minha avaliação.
Que medo da chuva, vocês perceberam? Deu uma Ficou acelerada, nervoso, hein? a chuva começou. Vai se proteger, Capelanes. Não, todo mundo tem perguntas eu queria aqui. fazer uma pergunta pra ele. Fazer uma capa de chuva também. ali na esquina. eu queria fazer Olha, uma pergunta. gente. Olha a chuva que veio, mano. Olha isso. Pô, a produção foi bonzinha, liberou ele. Se fosse em outros tempos, a gente falaria moiô. Moeu bem. Vitor Roque. O Ronaldo já destruiu o Vitor Roque. Aqui já chamou de 007. Fizeram isso com um monte de jogo. Fizeram isso com o Yuri Alberto também. O Yuri Alberto sempre faz a mesma A imprensa coisa. fez isso com o Yuri A Alberto imprensa? quando chegou aqui em São Paulo. Ele chegou, aí ficou 7 jogos. O Ulisses Costa que fez isso aí, não vou falar quem A foi. imprensa? É, agora é o seguinte, o Vitor Nhoque Vitor Nhoque. é o 007. Porque... eu fui induzido pelo Ulisses falar mal do Yuri. Mas agora sim, do Vitor Roque. O Vitor Nhoque. Como você é influenciado? 7 partidas. 7 partidas. Ele fez 7 partidas. E participou de cada jogo, uma média de um jogo por partida. Ele teve. Uma média. De um jogo por partida. Você entendeu, Marco, o raciocínio? A média dele é boa. Mas o Um jogo por partida. Captou, E o 0-0? captou a vossa Mas o mensagem. lado bom que eu tenho que falar aqui também, o lado bom. 2 encenações de pena. Bom ator. Bom ator. Bom ator. Esse menino é bom ator. É bom jogador e bom ator. E tava impedido, a linha lá tava impedido. Mas ontem dizem também que tava impedido. o atacante, o 9, o centroavante, ele tem que ser um pouco também ator. Malandro, É, malandro. Ator? Mas ele parecia o Flipper. Ele só se jogava, só pulava, só saltava. Fez um jogo bom ontem. Eu achei o Vitor Roque. Foi bem. O Flaco tá Lopes que participativo entrou, pra equipe. o Flaco Lopes que entrou, Teve só mais perdeu chance de gol, né? Só perdeu gols. E agora, É isso, torcedor do Verdão, um trecho para vocês do debate do pessoal do Jogo Aberto, falando sobre a vitória do Palmeiras ontem, um resultado muito importante, placar magrinho, né, mas foi um ótimo resultado. O Palmeiras está 100% na Libertadores, 2 partidas, 2 vitórias, 6 pontos. Richard Rios marcou o gol da vitória, teve essa polêmica aí da comemoração do gol, não vejo problema, ele já pediu desculpas, né, o torcedor acredito que aceitou o pedido de desculpas, né? É claro que não é legal ele pedir ali, fazer o gesto, né, de silêncio para o torcedor, mas acho que foi mais um desabafo dele também, recebeu algumas críticas, mas o jogador tem que saber, né, se controlar ali na comemoração, mas ele pediu desculpas e eu acredito bastante, né, do pedido de desculpas aí do Richard Rios, ele reconheceu o seu erro e isso que é o mais importante, falou também que isso não vai mais acontecer, vida que segue, né, Richard Rios é um bom jogador, ontem marcou o gol que deu a vitória e os 3 pontos para o Palmeiras, é aguardar a sequência dos próximos jogos e que isso não aconteça mais, né, que o Richard Rios não faça mais esse gesto aí para a torcida do Palmeiras. O Breno Lopes, quando estava no Palmeiras, né, fez esse tipo de comemoração, teve que pedir desculpas também, né, a organizada, ele foi até, se encontrou com membros da organizada, pediu desculpas, e o Richard Rios, né, acabou fazendo esse gesto também, mas o torcedor acredito que vai aceitou, né, o seu pedido de desculpas, é aguardar os próximos jogos do Palmeiras. Final de semana tem Brasileiro, logo mais também, tem mais Libertadores, Verdão está 100%, conquistando 2 vitórias nas 2 partidas, nas 2 primeiras rodadas da fase de grupos da Libertadores. Deixa a sua opinião aqui abaixo, você é torcedor do Palmeiras, você concorda, discorda, o que você achou aí do gesto do Richard Rios? Você aceitou o pedido de desculpas? Comenta aqui abaixo a sua expectativa também para a sequência dos próximos jogos. Está gostando do futebol apresentado pelo Palmeiras? Acho que ontem, né, acredito que foi um bom jogo. O Felipe Anderson fazendo uma boa partida. Torcer para que ele continue, né, jogando esse bom futebol, porque vai ser muito importante para a sequência do Palmeiras dos próximos jogos. É isso. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.